Quando a gente fala, queridos, do propósito eterno de Deus, todo mundo sabe, né? Ou já sabemos, já? O propósito eterno de Deus é o quê? Ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Porque, irmãos, isso entrou no meu coração de uma maneira muito, muito forte. Isso, vocês vão me ouvir falando sempre, isso para mim não é um assunto de apostila. Dizer que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, toda a minha vida, toda a minha fé está baseada nisso. Tudo está baseado nisso para mim. Tudo, isso é muito importante para mim. E quando a gente fala no propósito eterno de Deus, eu deixei de propósito aqui, né? Porque uma família fala de quê? A gente colocou aqui, olha, de muitos filhos fala de quê? Quantidade. Semelhantes a Jesus fala da qualidade, e para a glória de Deus Pai é a finalidade. E uma família fala de quê? Hã? Mas é bom, irmãos. Olha, isso vai fazer parte. Daqui uns dias nós não teremos mais dificuldade com isso. Ou melhor, você sabe que aos poucos a gente já está assimilando isso. A gente tem aprendido o seguinte, que grandes verdades, para elas serem bem aprendidas, elas precisam ser bem repetidas. Repete, nós vamos repetindo, né? Paulo fazia isso e nós vamos repetir muitas vezes. Agora, interessante é quando nós não apenas tivermos a preocupação de guardar na nossa mente, mas nós tivermos, e isso já está acontecendo, mas nós vamos entrar num ritmo de viver isso mais intensamente. É não apenas guardar isso na mente, é viver. A gente precisa viver isso. Porque quando a gente fala, a gente poderia ficar o resto do ano só sobre isso aqui. O propósito de Deus é ter uma família. Uma família fala de unidade. Olha quanto que nós podemos falar só de unidade. E é isso que eu queria que a gente compartilhasse aqui. Por isso que eu deixei esse espaçozinho em branco aí, é para não dar cola direto, né? É para a gente pensar, uma família fala de unidade. E eu queria falar de unidade pensando da seguinte forma: qual a unidade que Deus quer que nós tenhamos? Porque existem vários tipos de unidade, sim ou não? Existe a unidade da uniformidade. O que é uniformidade? Uma só forma. O que é um uniforme? Quando você vê lá, por exemplo, né, um batalhão de soldados militares, todo mundo vestido igualzinho, uma forma. Quando a gente chama a roupa, né, de uniforme, é para manter todo mundo da mesma forma. Só que a unidade que Deus quer de nós não é a unidade da uniformidade. Deus não quer que todos nós sejamos iguais, nós somos diferentes, né? Nossa maneira de viver é diferente. Então, se a unidade que Deus quer de nós não é a unidade da uniformidade e também não é a unidade da unanimidade. O que é unanimidade? É todo mundo pensando da mesma forma. A gente pensa diferente, né? Eu tenho certeza, se a gente chegar e falar assim, irmão, nós vamos pintar o salão. E aí até aproveitar para dizer que isso aqui não é igreja, que aqui é o prédio que a igreja reúne, que igreja somos nós, só para não deixar também passar batido isso, né?
Algo tão simples quanto escolher uma cor, nós pensamos diferentes. A unidade que o Senhor quer de nós não é a unidade da unanimidade, porque às vezes a gente fala assim, poxa, a gente não está sendo unido porque a gente está pensando diferente, e vamos continuar pensando diferente. A unidade que o Senhor quer de nós não é a unidade da uniformidade e nem é a unidade da unanimidade. A unidade que o Senhor quer de nós é essa unidade da diversidade. É mesmo nós pensando diferentes, é mesmo nós sendo diferente, de forma diferente, de estilo diferentes, nós decidirmos ser uma família. O que nos faz um? É o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. É através do Espírito Santo que nós podemos ser um. Vamos pensar nessa primeira etapa do propósito eterno de Deus, a unidade. E eu acredito que a gente vai ficar um bom tempo batendo nessa tecla, aprendendo de novo e o Senhor trazendo a revelação para a gente, a profundidade. Quando a gente pensa nessas camadas mais profundas, eu penso numa cebola. A cebola, a hora que você tira, arranca a casca, você arranca primeiro, tem uma camada, né? Debaixo daquela camada tem o quê? Outra camada. Aí você tira aquela camada, outra camada. Pegando só essa metáfora da cebola, a gente precisa experimentar níveis mais profundos desses ensinamentos. Talvez o primeiro nível é esse do conhecimento, mas a gente precisa viver isso. A gente precisa contribuir para isso acontecer. Cooperar, irmãos, para isso acontecer. Nós precisamos estar conectados um no outro. O nosso corpo é assim. Existe algo que liga essa parte nessa, que dá conexão. Se meu braço fosse assim, só ficasse assim, tem conexão? Tem. Mas o que está faltando? Mobilidade. Tão importante quanto nós termos conexão, é nós termos mobilidade. E é interessante que a Bíblia fala que o vínculo é o amor. Não tem jeito da gente falar nessa primeira etapa do propósito eterno de Deus, se a gente não falar no amor. E sobre o que eu queria que a gente estivesse conversando esses dias? Mandamentos recíprocos. O que é recíproco? Reciprocidade, o que é? Transmite e recebe. São mandamentos que estão na palavra, onde um deve exercer com o outro e o outro exercer com um. Nós precisamos praticar isso. A palavra de Deus diz em Mateus 7, a partir do 24, que tem duas categorias de pessoas. Uma construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Aquele que construiu sobre a rocha, a Bíblia fala que ele é um sábio. E aquele que construiu sobre a areia, a Bíblia diz que ele é um tolo. Porque quando veio a chuva, os ventos sopraram e aquelas torrentes arremeteram contra aquela casa, a que foi construída sobre a areia foi ao chão. E a Bíblia diz que grande foi sua ruína. E aquele que estava construído sobre a rocha permaneceu. E o que o sábio fez que o tolo não fez? Qual que é essa diferença? O que está aí, Tito? Versículo 24.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem que é o homem prudente? É que ouve e pratica. Irmãos, se nós ouvimos sobre unidade e não praticamos, nós não somos prudentes. O que caracteriza se eu sou prudente ou não é o tanto de versículo que eu decorei, não é o tanto de tempo que tem que eu estou na igreja, não é meu cargo, não é a plaquinha, o título que eu tenho, não é a roupa que eu venho, não é se eu sou pastor, se eu sou diácono, se eu sou, sei lá. O que caracteriza que eu sou uma pessoa sábia é se eu ouço e pratico. Ouço e pratico. E o tolo? O versículo acho que é o 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Insensato. Quem ouve as palavras e não pratica, insensato. Eu não estou aqui para dizer se você é sensato, é você mesmo. Eu mesmo sei a medida da palavra que eu estou praticando, a medida que eu tenho sido sábio ou tenho sido tolo. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, está escrito aí, fala: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Né? O Espírito Santo veio e derramou o quê? Amor de Deus em nossos corações. É por isso que a gente está falando, nós só vamos poder ter unidade através do amor que foi derramado nos nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. Porque se a gente não tiver amor, a gente não aguenta essa primeira sessão de mandamentos recíprocos. Essa aqui é a primeira. Olha, os demais mandamentos recíprocos se tornam uma consequência na vida daquele que ama. Nós temos, irmãos, dezenas de mandamentos recíprocos na palavra. Agora, nós só vamos conseguir cumprir esses mandamentos se nós tivermos amor. Na verdade, esse ensinamento, para variar, essas duas músicas que eu coloquei aqui, Todo o Poder e Trabalhadores, não sei se vocês sabem, é de um mesmo autor, que é o Daniel Souza. Para variar. E esse estudo foi um estudo que eu tive acesso através dele. Na verdade, é algo que está na palavra, né? E provavelmente, eu não sei se ele que parou para desenvolver isso, ou se ele recebeu de alguém, mas esse que é o bom, irmãos. E eu espero que tudo que isso aí, ó, que está nesse papelzinho na sua mão, que você possa muito tranquilamente, o dia que você estiver ministrando a palavra para alguém, para um discípulo, você falar: olha, Deus quer que nós tenhamos unidade, e para e lê os versículos com ele aí. Eu queria que nós, queridos, ouvíssemos o texto, e a gente, inclusive já está escrito aqui, mas eu queria que a gente percebesse isso no texto, se está claro no texto. Se o que está escrito aqui tiver de acordo com a palavra, a gente dá um joinha. Se não tiver de acordo, o papel fica como mentiroso e a palavra permanece verdadeira. Ok? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Irmãos, eu pedi a Edna para ler de novo, mas eu quero que vocês contem quantas vezes que vai falar amor, ameis, amei, amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quantas vezes falou amor? 4 vezes. Em 2 versículos.
Existe uma regra, ela é hermenêutica. A hermenêutica é a maneira da gente estudar a Bíblia, mas ela é inclusive gramatical. Quando você estiver lendo um autor, se ele começar a repetir muito uma palavra, ele quer chamar atenção naquilo ali. Isso é básico. Aí vem Joãozinho, em 2 versículos, ele fala: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis, mandamento recíproco, assim como eu vos ameis, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amor uns com os outros. Como que o amor vai ser manifestado, irmãos? O amor, ele é mostrado. A Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. E quem ama, ele se empenha em dar qualidade aos relacionamentos. Quem ama, dá qualidade. Como que eu vou dar qualidade aos relacionamentos? Romanos 5,17. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Qual o mandamento que está mandando aí, que está colocando para a gente? Acolher. Em algumas outras traduções vai falar o quê? Aceitar. Acolher, irmãos. A gente, para acolher alguém, essa pessoa precisa estar certa. Agora, a Bíblia fala para eu instruir também, para eu aconselhar, sim. Mas antes disso é acolher. No nosso meio, todos precisam se sentir acolhidos. A pessoa pode chegar aqui, mas a Bíblia não concorda com isso. A pessoa precisa se sentir acolhida. E quem vai mudá-la não vai ser eu, vai ser o Espírito Santo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É na medida que eu vou conhecendo, que eu vou sendo liberto. A função da igreja é acolher. 1 Coríntios 16:20. Irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo santo, hein? Um beijo, né? Irmãos, aqui a gente esbarra em algo que é cultural. Da mesma maneira que hoje nós chegamos, meu irmão, paz do Senhor. Nesse contexto aqui de Coríntios, as pessoas chegavam e beijavam um ao outro. Aí nós paramos para discutir. Mas peraí, vai beijar ou não vai? E como é que vai só pegar na mão ou vai abraçar? O que o texto está chamando a atenção aqui? É saudar um ao outro. Cultura é uma coisa muito estranha, muito engraçado, né? Imagina que eu saio daqui, eu e Maurílio abraçado. É normal, né? Agora, se eu e Maurílio saímos daqui de mão dada, andaram sendo da cidade de mão dada. Mas é engraçado, né? Que abraçar é mais aproximação do que pegar na mão, né? Mas na mão é estranho. Então, mas existe algumas culturas que os homens andam de mão dada. O amigo anda de mão dada com outro amigo. Então, assim, respeitando a nossa cultura, a questão de saudar, que é importante, nós vamos fazer questão, irmãos, de cumprimentar, de saudar. Será que entre nós temos essa preocupação? Será que entre nós? A Bíblia nos manda, saudai uns aos outros. Isso é dar qualidade aos nossos relacionamentos. Aceitar uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. Agora, 1 Coríntios 12, 24 e 25. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Tem hora que a gente está preocupado, sabe, com
com experiências sobrenaturais e sobre-humanas. E eu gosto disso, irmãos. Todas as vezes que minha fé dá uma titubeada assim, eu lembro de vezes que alguém chegou para mim, me entregou uma palavra, pessoa que não me conhecia, e me falou algumas coisas que eu falei assim, meu Deus, ou alguém passou a fita para esse cara, ou então assim, coisa que eu gosto disso. Muitas vezes nós saímos procurando experiências sobre-humanas. Muitas vezes, se eu vier numa reunião e não sair nem com arrepio, eu arrepio fácil, mas se eu não sair nem com um arrepiozinho, eu saio assim, acho que é reunião, sei lá, esse negócio tá meio esquisito. Nós estamos procurando experiências sobre-humanas e Deus está chamando a gente, volta para a terra, volta para cá, cuide uns dos outros. E isso vai, irmãos, desde assistir a necessidade, que a pessoa está ali, poxa vida, não tenho dinheiro para pegar o ônibus amanhã, e você fala, não, irmão, eu tenho aqui, eu te empresto, eu te dou. Irmãos, às vezes tem pessoas que vêm aqui, precisando de um abraço. Às vezes, o único lugar que a pessoa recebe um abraço, um aperto de mão, uma atenção, é aqui. E a palavra de Deus nos instrui. Se uma comunidade ela é reconhecida por ser um lugar amistoso, ela destaca. Você sabe qual que é o nome que a pessoa mais gosta de ouvir? O nome dela mesmo. Você não sabe a importância que tem quando você chega para alguém e fala, que bom, como é que você chama? A pessoa falou o nome, irmãos. A gente precisa aprender a ouvir e escutar. Mas eu tenho dificuldade de decorar nome, porque às vezes a gente não está nem escutando o que a pessoa está falando. Queridos e queridas, Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que aí está falando? Sujeitando. O que é sujeitar, hein? Aceitar. Será? Suportar. Sujeitar. Essa a gente não gosta. Sujeitar, irmãos, é no sentido de obedecer, de estar por baixo. Aqui o texto fala sujeitando uns aos outros, no temor de Deus. Paulo fala que nós temos que considerar os irmãos maior do que nós. Mas isso é muito legal, ter essa dificuldade. Porque, Não, mas você sabe. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Imagine que eu tô com uma doença. Para eu ser curado, qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Aceitar que está doente. Aceitar que eu estou doente. Porque se eu não cair na real que eu estou doente, eu não vou no médico, não vou tomar remédio. Mas não vou, não. Então, por que eu estou falando que você fala assim, olha, eu tenho muita dificuldade com isso? Isso é muito importante, porque é o primeiro passo. Porque, normalmente, quando fala assim, eu conheço alguém que tem muita dificuldade com isso, normalmente a gente consegue só ver as pessoas que estão passando por esse problema. Agora, nós não estamos falando de conselhos, nós estamos falando de mandamentos. Mandamento, para quem é discípulo, não estamos discutindo isso. Isso é mandamento, né? Então, já está aí, Carol, e todos nós, um bom motivo de oração. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade nisso aqui. Só que o Senhor não está negociando comigo isso. É uma ordem. Agora, sabe de uma coisa? Você acha que é fácil ou difícil sujeitar um ao outro? Eu acho tudo muito fácil. Eu acho difícil porque eu sou uma pessoa muito difícil. Eu não acho nem que é difícil, cara. No seu caso e no meu, eu acho que é impossível.
Quando eu falo que é impossível, irmãos, é porque eu estou falando assim, é exatamente por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito Santo, eu me sujeito na hora que é interessante para mim. Na hora que eu falo assim, peraí, se eu obedecer o que o Éder está falando aqui, lá na frente eu vou ganhar isso. Não, então, não. Irmãos, por esse período, aprove ao Senhor colocar o Éder na direção. Talvez Deus não tinha ninguém pior, né? E falou, nosso Deus, o pior que tem aqui é o Éder, então vem você, vai ser você. É muito fácil eu sujeitar quando eu concordo com tudo. Na verdade, eu não estou nem sujeitando. Eu estou simplesmente, juntando a fome com a vontade de comer. E para a gente encerrar esse período de hoje, dessa sessão, né, de dar qualidade aos relacionamentos, Colossenses 3,13, está escrito assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente também é um ao outro, viu? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como Deus vos perdoou, assim também perdoai-vos. A questão do perdão aqui está falando perdoai-vos mutuamente. O perdão, ele vai entrar nos mandamentos recíprocos, numa outra categoria. O que nós queremos trazer luz aqui é suportai-vos uns aos outros. Suportar. O que é suportar um ao outro? Você aguentar o outro. Aguentar, né? A pessoa tá lá, mas não é não, tá? Dá suporte? Servir de suporte. Suportar, normalmente, esse nome eu tenho que suportar, né? Não é com a mão aqui. É servir de suporte. A palavra grega que está dizendo aqui por suportar é a mesma palavra que a gente poderia colocar quando você tem uma parreira de uva. Imagina uma parreira de uva e já viu aquelas grades que a gente faz com a madeira? Põe as madeiras assim, né? E faz as grades para a parreira de uva crescer por cima. Quando a gente vê aqueles tantos de cacho de uva, eu particularmente nunca vi ninguém elogiar. Olha as madeiras, como estão suportando. Não. A gente elogia, saboreia, aprecia o quê? A uva. Agora imagina se não fosse aquela parreira ali. Elas iam estar arrastando no chão, ia azedar, ninguém ia querer. Então, aquela treliça, ela suportou a parreira de uva. Para a parreira de uva frutificar e florescer. E embelezar. Muitos não percebem, né? Exato. Tem hora que a pessoa não vai nem reparar a treliça. Mas a treliça foi primordial. Foi indispensável para que aquelas uvas ficassem bonitas. E a Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros. Eu servi de suporte para o meu irmão crescer. É interessante a gente pensar nisso, né, irmão? Depois de Jesus no Novo Testamento, quem é a pessoa de maior relevância no Novo Testamento? Paulo. Dos 29 livros do Novo Testamento, 12 foi ele que escreveu. Quer ver? Irmãos, a exceção do primeiro versículo aqui, todos os outros versículos que nós lemos aqui, foi Paulo que escreveu. Quem cuidou de Paulo quando Paulo aceitou a Cristo? É para esquecer mesmo, porque um tal de Barnabé. Quem ouve falar de Barnabé? Se a gente ler lá em Atos, a gente vai ver bastante o Barnabé lá. Muitos de nós queremos ser Paulo.
Oh! Mas se não fosse Barnabé, irmãos, Paulo ele matava os cristãos. Conhece a história de Paulo? Quando Paulo chegou na igreja, Paulo ele era o famoso espalha-bolim. Tinha um grupo de irmãos aqui, Paulo chegava, os irmãos, espalhava. Barnabé pegou Paulo pela mão, levou até nos apóstolos e começou a falar o testemunho de Paulo e trouxe Paulo para o grupo. Paulo começou a caminhar com a igreja. Paulo era tão chato que começou a discutir com todo mundo, ia na sinagoga caçar confusão com os rabinos. Chegou um ponto que os apóstolos falaram assim: Paulo, nós temos um presente para você. Você é lá de Tarso, né? Olha aqui. Arrumamos uma passagem para você ir lá visitar sua mãe. Mas é só de ida. Não tem volta mais não. Irmãos, mandou Paulo embora. Quando a igreja em Antioquia cresce e eles mandam Barnabé ir pastorear a igreja lá em Antioquia, Barnabé vai lá em Antioquia, deixa os irmãos, vai lá em Tarso e fala: Paulo, eu vim buscar você. Você vai comigo agora lá para Antioquia, e traz Paulo para Antioquia. Um dia eu quero ministrar só sobre Barnabé e Paulo. E ali Paulo começa a envolver, a aprender. Paulo, não é assim não, você não pode. Não, Paulo. E pá, aí de repente está Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Aí depois, você vai ver isso em Atos, aí está lá Paulo e Barnabé. E depois você já nem ouve falar em Barnabé mais. E Paulo... Mas se não fosse um Barnabé na vida dele, eu acho que nós precisamos disso, irmão. Precisa pedir Deus para colocar em nós essa disposição de ser um Barnabé. Muita gente querendo sair na fotografia. Muita gente querendo, deixa comigo. Então. Sabe, nós precisamos servir de suporte para a vida dos nossos irmãos. Suportar um ao outro. Esses períodos que nós vamos estar falando incansavelmente sobre esses mandamentos recíprocos. Amém? Nosso foco, irmãos, é a unidade. O primeiro etapa do propósito eterno de Deus. Ter uma família. Uma família fala de unidade. Então nós precisamos aprender esse negócio aí. Não adianta a gente... vamos passar para a próxima. Não, vamos aprender a lição.